Olá, pessoal. Este programa vai ao ar pela Nova TV Com, Sorocaba, canal 7 da NET, todas as terças-feiras às 22 horas, nas quartas às 19 horas e nas quintas às 16 horas. Agora veja, não esqueça, pela TV Votorantim, canal 6 da NET e 3 da Supermídia, é transmitido nas sextas-feiras às 21 horas e nos domingos às 16 horas. De novo, não esqueça. E não esqueça por quê? Porque nós viemos fazendo uma série de reflexões. E desde a primeira reflexão que nós fazemos juntos, nós investigamos se somos almas imortais, como dizem os espiritualistas, ou meros efeitos psicológicos do corpo, mais precisamente do cérebro, e, portanto, somos acessórios secundários que desaparecem, se extinguem com a morte. Isto é, para não ficarmos reproduzindo um saber costumeiro e patinando em dogmas e crenças, realizamos um experimento muito sério, para verificar o que realmente nós somos. Foi quando, então, constatamos que eu sou um eu aqui e que você é um eu aí. Nós vimos isto juntos. Agora, se você ou alguém tentar duvidar ou então negar que existe enquanto eu, se afirmará como um eu irracional e ilógico que nega a própria existência inteligente. Nós sustentamos que o eu existe de verdade porque o experimentamos de modo empírico, agora e a todo momento que sentimos e pensamos. Ou seja, nós demonstramos essa existência, não só quando pensamos de modo racional ou lógico, como também quando tornamos relevantes as sensações que só um eu pode experimentar. E ainda por cima, transformar em percepção. Tendo isso claro, nós atribuímos ao eu o valor matemático de existência, o valor de 1, e o tomamos como princípio básico para todos os nossos cálculos posteriores e os encadeamentos racionais. E então, nós fizemos as perguntas que passaram a guiar a nossa reflexão. O eu continua após a morte? Ou quando a morte chega, o eu deixa de existir? Ficou fácil perceber, então, que entender o que a morte é se tornou assunto de máxima importância para o eu. Afinal, ele é o atingido
e a morte pode extinguir o eu e todo o seu mundo, todo o mundo que ele percebe, ou seja, tudo se acaba. Para entender a morte, então, já que estamos interessados em responder aquelas questões, nós procuramos alguém que a tivesse experimentado para nos contar como ela é. E não encontramos ninguém, nem filósofos, nem religiosos, cientistas ou leigos. Ninguém a experimentou. Então, aí ficou bastante óbvio, bastante claro para nós que ninguém fala sobre a morte cientificamente, porque as verdades científicas exigem comprovação experimental. E ninguém experimentou, né? Bom, nós passamos então, já que não era possível saber da experiência, nós passamos a querer entender sobre o significado da palavra morte. E então nos disseram que o seu significado é: a morte é o fim. O fim. O fim da vida. Foi então que entendemos por que ninguém havia experimentado a morte. Porque a morte, na verdade, nem mesmo causa o fim de algo existente. E sendo o fim, não há nada para ser experimentado. Vejam, lembrem-se, morte, uma palavra significante. O que é que significa a palavra morte? O fim. O significado da palavra morte é o fim. Ora, o fim não tem nada para ser experimentado. Então vejam, com relação à palavra, eu não sei se vocês se lembram quando nós colocamos num de nossos primeiros programas que o nome não é a coisa que nomeia. Este é um caso característico. Trata-se de uma palavra abstrata, um substantivo abstrato. Ficamos, então, com esta palavra girando numa realidade artificial. Gravem bem, uma realidade subjetiva e uma realidade, quando se diz a palavra, objetiva. Mas que, por enquanto, nada tem a ver com a realidade natural. As plantas, a pessoa e tudo mais. Não sei se você lembra do exemplo que nós demos em aula, ou melhor, no nosso programa, sobre o motor do carro. Nós havíamos saído, estávamos na Castelinho e aquele exemplo, ele foi muito esclarecedor, porque nós telefonamos para o mecânico do seguro dizendo: olha, a gente estava rodando legal, de repente o motor morreu. Muito esclarecedor.
O motor morreu por causa de velas sujas ou de entupimento no cano de gasolina, de modo que a morte do motor significa apenas que o motor parou de funcionar. Como nós não somos mecânicos e apenas queremos saber sobre a morte de gente e não de motores, dirigimos o nosso enfoque, a nossa atenção para a coisa que para de funcionar ou que finda com a morte de gente. Então, segundo consta, o que para de funcionar é a vida. Bom, você se lembra que nós estudamos já em nossos programas que a vida é um outro significante. Uma palavra que possui um significado. Qual é? É uma palavra abstrata. É outro substantivo abstrato que não tem substância alguma que nós possamos registrar pelas sensações do eu. Como eu dizia, na ocasião, você nunca cumprimentou uma vida. Você nunca viu uma vida correndo para atravessar a rua. Então, exatamente como a morte, é palavra que pode ser usada em prosa e em versos com significados diferentes e até mesmo contraditórios. É só olhar o jornal, revista, ou ouvir pessoas dizendo: sexo é vida. A vida útil de um relógio depende de sua marca. No campo, a vida é saudável. Só experimenta a vida quem ama. E assim por diante. Então, nós não nos deixamos impressionar com tudo isso, não desanimamos e procuramos uma definição de significado mais precisa, mais exata possível para a morte. E nos deram. A morte é o fim das atividades vitais. Já estávamos cheios de tanto fim que no final resultam em nada. É fim e nada para experimentar. Para não ficarmos correndo atrás de nada, entendemos, afinal, que devíamos nos afastar da linguagem apenas, das palavras, e entendemos então que, como já demonstrava o filósofo Sócrates há 2.500 anos atrás, as pessoas gostam de usar palavras sem entender muito bem o que significam. Usam palavras geralmente vazias de conteúdos não só experimentáveis, como também de entendimento claro. Com relação à vida e morte, nós entendemos então que as pessoas se referem a uma transformação fenomênica. Ah, que bom! Agora sim! Fala-se de uma transformação fenomênica. Nós encontramos finalmente o que queríamos compreender. E para melhor pesquisar, fomos ao velório de um jovem que atendia pelo nome Ambrosino. O Ambrosino
possibilitou uma existência melhor para muitas outras pessoas, porque ele foi um doador de vários órgãos. E já no velório, nós fomos, eu e a equipe que se propôs a estudar juntos. E nós estávamos, então, lá no velório, diante da cabeça e do que restou do corpo que estava sendo velado. E nós compreendíamos, é claro, que só um eu poderia aceitar o nome Ambrosino. Só um eu poderia identificar-se com o nome e responder a quem chamasse assim: o que foi? Você me chamou? Você me chamou? Então, só um eu, só a um eu é possível esta identificação com o nome. Isso ficou tão bem entendido na nossa equipe que ninguém, pelo menos ninguém entre nós, na nossa equipe, ninguém teve a coragem de passar vergonha inclinando-se para aquela cabeça no caixão e chamando o nome Ambrosino e esperando a cabeça responder. Ninguém entre nós teve coragem de fazer isso. Porque ficava evidente, claro, óbvio, para todos que ali estavam, até mesmo para os que não faziam parte da nossa equipe de estudo, que o eu Ambrosino não estava mais no corpo. Morreu, não estava mesmo. E agora, o problema nos volta à mente. E eu faço novamente ele claro, para que nós possamos continuar raciocinando juntos. Ele sumiu, o eu, ou continuava existindo? Como que nós podemos responder a isso? De uma maneira inteligente e racional, sem crença. Se nós fôssemos levar em conta a hipótese de que o eu seria apenas um fenômeno do cérebro, ele já era. Mas há uma outra hipótese, aquela que nós levantamos agora e que Antoine Laurent de Lavoisier, um químico francês do século XVIII, que foi considerado o pai da química moderna, nos ajuda a levantar. A hipótese. Ele enunciou que na natureza nada se cria e nada se perde, que tudo se transforma. Tudo se transforma. E esse princípio de conservação de massa da matéria que ele descobriu, a física que veio após ele, incluiu o princípio de conservação de energia. Energia. O Albert Einstein, em especial, demonstrou que energia é igual massa à velocidade da luz ao quadrado. É dele a fórmula. Que todo mundo conhece.
Ou seja, ele demonstrou em síntese que matéria é energia concentrada. Em última análise, ele demonstrou que tudo é energia. Você está comigo? Você está comigo? Não brinca não, hein? Não brinca não. Ó, por outro lado, a física quântica, que estuda as partículas atômicas e eletromagnéticas, incluindo aí nesse meio as fotoelétricas, que são os fótons ou partículas de luz. Também a física quântica nos permite formular a hipótese de que o eu pode perfeitamente ser uma dessas partículas, só que inteligente. Ó, para não esquecer. Pi, um pi, uma partícula inteligente, energética, cujo campo eletromagnético, ao escapar da atração corpórea, assume a forma do corpo que acabou de abandonar. Vocês já viram a experiência da limalha de ferro que tem um ímã por baixo? Ela forma um campo. Esse campo que eu estou falando. Então, na condição de uma imperceptível irradiação luminosa, aquele eu poderia até estar lá, no meio das pessoas entristecidas, chorando. Alguns contando piada, mais ao lado. Porém, todos compartilhando daquele momento de dor. E ele poderia estar lá, gritando alucinado nos ouvidos das pessoas: ei, ei, eu não morri, ei, eu estou aqui, eu continuo existindo como sempre, de modo invisível para vocês. Aliás, sempre fui invisível para vocês. Vocês só viam, ouviam e sentiam o corpo denso e material que eu usava. Aliás, vocês só se relacionavam com os movimentos que eu provocava no meu corpo. E estavam crentes que isso era eu. Mas entendam, agora eu sei que sou energia. Eu sou como a eletricidade que ninguém vê, nem sabe o que é. A ciência da física e os cientistas só sabem que a energia existe pelo trabalho que um sistema pode apresentar, ou que pode ser produzido nos corpos materiais, como nas pás de um ventilador. Você ligou na força, as pás começam a girar, uma lâmpada, num computador, etc. E eu estou falando do Ambrosino, não esqueçam. Eu sou uma energia que produzia no corpo o trabalho mecânico de falar, de correr e de me relacionar com os sentidos de vocês. O quê? O quê? Você não acredita? Não acredita. Você gostaria de acreditar em outra coisa, né? Você prefere acreditar em outra coisa. Que pena. Uma pena que você queira acreditar, porque isso só demonstra
que você não tem vocação nenhuma para o raciocínio filosófico, não se ofenda. Não tem vocação nenhuma para o raciocínio científico, mas isso também não importa. O problema talvez seja que você tenha um pouco de medo de se aventurar frente ao desconhecido e com medo de se aventurar, de bater de frente com preconceitos de pessoas que não compreendem. Não compreendem o eu, que busca saber e que confessa que não sabe, que está buscando saber. Com esse medo, então, não sei se é esse o seu caso, mas se você quer acreditar, se agarra em crença, porque na crença todos se mantêm seguros, não há perigo nenhum. E a crença ideológica é no dogma de que tudo é matéria. E essa crença de que tudo é matéria, normalmente nós aceitamos a priori. Significa antes de investigar com liberdade para raciocinar sobre o assunto por nossa própria conta e riscos. Bom, creio que você pode, pelo menos, relaxar um pouquinho e perguntar: mas essa hipótese que você acabou de falar, do Ambrosino estar ali gritando e tal, isso aí seria possível? Tem lógica isso? Isso faz sentido? É uma proposta, uma hipótese viável? Eu pergunto, em resposta à sua pergunta, você acha ela menos provável do que um eu existente que deixa de existir? Uma vez que nós temos o princípio de conservação da matéria e da energia, isso não nos deixa intrigado? Bom, tá certo. Neste programa, era para nós voltarmos ao suposto velório para realizar maiores reflexões. Mas resolvemos parar por aqui para dar um tempo para que você, meu amigo, reflita com coragem e realmente no que nós já viemos estudando e hoje aqui apresentamos. Nós iremos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto para verificar qual das duas hipóteses contém mais evidências. Para qual das duas hipóteses nós temos mais provas? Então, contando com você, corajoso, atento, no nosso próximo encontro, eu agradeço pela sua inteligente companhia e coragem de encarar comigo esse assunto. Até a próxima oportunidade.